Vamos falar primeiramente de Marcos, porque ele é o primeiro, não é? É o que primeiro escreveu, então nós falamos dele primeiro. Por que vem Lucas, Mateus vem na frente? Mateus, ele vem na frente, ele aparece por primeiro. Mateus vem em primeiro lugar na Bíblia porque é um dos livros mais utilizados e no começo mesmo da igreja, e mesmo no começo da igreja, era mais utilizado que os outros todos para as celebrações, para as reflexões dos cristãos. Mateus, ele está sempre no primeiro, mas o Marcos é o que foi escrito primeiro. Foi mais ou menos no ano 65, no máximo até 70 da nossa era. Vamos falar um pouco então de Marcos. Quem era ele? Marcos, segundo São Paulo, era João Marcos o nome dele. Aliás, nos Atos dos Apóstolos está assim, João Marcos. E foi discípulo de São Paulo por um certo tempo. Acompanhou Paulo e Barnabé, ele era primo de Barnabé, inclusive, acompanhou os dois na primeira viagem missionária de Paulo. Que depois nós vamos até ter um papo sobre isso, mas ele vai acompanhar o Paulo nessa primeira viagem. Mas não concluiu a viagem, porque mais ou menos no meio da jornada ele saiu. Não sabemos o motivo certo, por quê, mas imagina-se que foi porque ele não se entendeu muito com Paulo. Paulo era muito fogoso, muito exigente, era difícil, parece, de ser tolerado. Tanto assim que o Barnabé também, depois, por causa do próprio Marcos, porque o Marcos tinha afastado, e ele queria chamar o Marcos de volta, e Paulo não concordou, quer dizer, afastou uma vez, não quero mais, né? Afastou uma vez, não serve mais no nosso time. Então, aí o próprio Barnabé também se afastou dele, aí separaram-se. Dá para entender que Paulo realmente tinha um gênio meio difícil de suportar. Mas foi um grande homem, foi um grande evangelizador, foi um grande divulgador da doutrina cristã no mundo pagão. Isso foi importante, não é? Porque se Barnabé foi para um lado, Paulo foi para outro, Marcos foi para outro, em vez de irem os três juntos, ficou o evangelho mais espalhado ainda. Ou seja, das coisas que nós fazemos, daquilo que nós fazemos, e às vezes errado, de maneira errada, Deus toma providência e aproveita para tirar algum proveito. É sempre assim, Deus toma a sua providência. E por isso o evangelho se espalhou tão rapidamente no mundo daquele tempo. Ele era chamado, portanto, de João Marcos. Não foi um discípulo direto de Jesus Cristo, assim, não teve um conhecimento pleno de Jesus Cristo, não conviveu com Jesus Cristo. Ele pode ter visto Jesus uma ou outra vez, mas não andou com Jesus Cristo. Ele foi discípulo de Marcos lá, na primeira viagem, e quando Jesus ainda estava vivo, ele certamente era muito novo ainda. E nós vamos perceber que ele depois se torna discípulo de Pedro. Largou o Paulo no meio da viagem e voltou para Jerusalém e foi se tornar discípulo de Pedro. Santo Irineu, aquele que eu citei, que é do final do século II, final do século II da nossa era, Santo Irineu disse que Marcos era discípulo e intérprete de Pedro. Porque Pedro era um simples pescador, ele não tinha grande cultura, ele não tinha muito conhecimento. E os gregos, o pessoal que vinha do mundo grego, vinha se convertendo e vinha entrando na comunidade
Pedro precisava de alguém que falasse grego para poder interpretar para ele, não é? E o Marcos serviu de intérprete para Pedro. Foi discípulo e intérprete de Pedro, segundo o que escreveu Santo Irineu, quase no final do século II. Ele parece, não é certeza isso, não é uma certeza histórica, mas parece que ele era filho de uma certa Maria, que era dona daquela casa onde se fez a última ceia, onde o cenáculo, chamado cenáculo. Parece que ele era filho da mulher que era dona desse cenáculo, que era também dona do Horto das Oliveiras. Inclusive, há uma passagem lá no Evangelho de Marcos, nós não vamos olhar isso, só para citar, que há uma referência lá a um jovem que quando começou aquela correria, pegaram Jesus e começou a correria, corre um para cá, outro para cá, um soldado agarrou a capa de um rapaz lá e ele largou a capa na mão do soldado e saiu peladão, sumiu, e dizem que esse era Marcos, né? Era novo ainda. Talvez ele estivesse lá, junto com os discípulos, bebendo os primeiros conhecimentos do cristianismo, bebendo das palavras de Jesus Cristo. Não se tem certeza disso. Existiu um jovem que foi narrado, só o Evangelho de Marcos fala isso, mas calcula-se que tenha sido o próprio Marcos, não sabemos. Sobre o Marcos, nós temos que falar ainda que ele é um autor de frases curtas e de um vocabulário bem pobre. Não é um grande escritor, mas é um excelente narrador. Narra que é uma beleza. Com poucas palavras ele narra um milagre assim de uma maneira bem original. Mas não é um grande escritor. Falam também que Marcos, ele, por ser assim, escrever pouco assim, o evangelho dele é bem resumido. Contém muito assunto em apenas 16 capítulos. Nós vamos ver que o Evangelho de Mateus tem 28 capítulos, quer dizer, bem mais do que Marcos, e capítulos mais longos até, mas não fala tanta coisa quanto fala Marcos. Marcos fala muita coisa com poucas palavras. Ele é bem sucinto, bem resumido. O principal do Evangelho de Marcos é que ele se preocupa em responder essa pergunta: quem é Jesus Cristo? A preocupação dele é essa. Vocês têm a Bíblia aí? Vocês abram lá no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, lá no iniciozinho, no primeiro versículo, inclusive. Abram lá, que nós vamos ver isso aí, bem resumido assim. Eu já abri aqui, estou aguardando vocês acharem aí. Já acharam? O Evangelho de Marcos. O que é que nós temos ali? Olha só como ele começa. Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nesse começo aí, nessas palavras, ele já está dando a resposta a quem é Jesus. Ele já começa com a resposta. Mas depois, no correr do evangelho dele, ele vai fazer sempre essa pergunta: quem é Jesus Cristo? Ele faz através das pessoas que veem Jesus. Jesus faz um milagre, expulsa um demônio, aí o povo fala: quem é este que expulsa demônios? Quem é esse que até perdoa pecados? O povo fala. Depois, quando Jesus caminha sobre as águas, os próprios discípulos dizem: quem é este? Aliás, não é quando ele caminha sobre as águas, eu errei a citação. É quando Jesus amaina, acalma a tempestade.
Havia uma tempestade e Jesus mandou a tempestade parar e tudo parou, ficou calmo tudo novamente. Aí os discípulos fizeram a mesma pergunta daquele povo: quem é este que manda nos ventos e na tempestade, que até os ventos obedecem? Quem é esse? O evangelho todo gira em torno dessa questão. Mas ele já deu a resposta logo no início. Ele já falou que esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quer dizer, é Jesus, é o nome dele, e é o Cristo. Cristo quer dizer aquele que os judeus aguardavam desde muitos séculos atrás, que era prometido pelos profetas, prometido por Moisés, e por todos os profetas, quase todos falaram de Jesus Cristo, de Jesus não, do Messias, do prometido, do ungido. Messias é palavra hebraica. Cristo é palavra grega. E ungido é nosso português. Todas as três têm o mesmo conceito, é o mesmo significado. Messias, Cristo e ungido. É tudo a mesma realidade. Mas ungido de que jeito? Ungido quer dizer, recebeu óleo, foi untado. Porque os profetas ungiam os reis e os sacerdotes daquele tempo. Os reis e os sacerdotes todos eram ungidos com óleo. Um sinal de que eles estavam sendo investidos daquela função que iam exercer, ou de rei ou de sacerdote. E os profetas diziam que viria um ungido, mas não com óleo. Esse seria ungido pelo próprio poder de Deus, pelo Espírito de Deus. Mas não dizia o nome dele, não dizia quem era, quando ia nascer, falavam que viria. E o povo aguardava. E o Marcos, ele quer mostrar que esse ungido que eles estavam esperando, que esse ungido que foi prometido, que era a palavra de Deus prometendo para eles, esse ungido é Jesus Cristo. E que ele não é apenas o ungido com o poder de Deus, mas ele é o próprio Filho de Deus. É a resposta completa que está ali. Mas há sempre essa pergunta: quem é este? Até que lá no meio do evangelho, o evangelho tem 16, é importante isso aqui, essa estrutura desse evangelho, que ele tem 16 capítulos. E no meio do evangelho, no capítulo 8, é o próprio Jesus Cristo que faz a pergunta: para vocês, quem sou eu? E aí temos a resposta de Pedro que diz: tu és o Cristo. Mateus vai dizer mais amplamente: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Marcos só fala assim: tu és o Cristo, quer dizer, tu és o ungido, aquele que nós esperávamos. Que alegria, não é? Saber que esperaram séculos e séculos e agora estamos ali falando com ele. Devia ser uma grande alegria reconhecer essa realidade na pessoa de Jesus Cristo. E a partir dessa pergunta de Jesus e dessa resposta de Pedro, aí o evangelho vai como que subir numa escada e em cada degrau ele vai apresentando cada vez mais uma manifestação de Jesus como o Messias prometido e como o Senhor, Filho de Deus. Cada vez mais ele vai apresentar. O evangelho dele vai subindo assim nesse degrau. Nós falamos que é um evangelho, as palavras são pobres, o vocabulário é pobre, mas a estrutura do evangelho é muito bem elaborada. Vamos falar então do evangelho de São Mateus. O evangelho de Mateus, que foi escrito 10 anos depois do de Marcos, mais ou menos 10. Essas datas que a gente fala, isso é só para fazer uma referência, não tem nada assim fixo. Porque
nós não temos certeza, não existe documento assim falando. O que existe é estudo feito através de arqueologia, através do estudo dos próprios textos, porque vão percebendo que alguma coisa que se fala naquele texto se refere a algum dado histórico. Por exemplo, o Marcos, ele não fala da queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém, na história, nós sabemos, ela aconteceu no ano 70. No ano 70. Então, ele não fala da queda de Jerusalém. Por isso, nós já sabemos, é anterior à queda de Jerusalém, anterior ao ano 70. Já Mateus vai falar de realidades que estão dentro dessa luta, desse problema que houve lá em Jerusalém, que foi arrasada e o templo, inclusive, foi destruído. Aí nós já entendemos que é depois do ano 70. E para citar assim, situar um pouco melhor, foi mais ou menos lá pelo ano 75 até 80. Esse é o Evangelho de Mateus. Você fez a pergunta se esse Mateus é aquele publicano, não é publicano, não é? Foi essa a pergunta? É sim, é aquele publicano cobrador de imposto. É uma raça de gente que não era admirada, pelo contrário, era odiada pelo povo judeu. Por quê? Porque o publicano, o cobrador de imposto, ele, além de tomar o dinheiro do povo, não é, para o governo, isso não é nada agradável. Além disso, ele tirava do povo judeu para entregar ao Império Romano, que não dava nada em troca, que era só para sustentar a corte, o luxo do império e o exército. E o exército era justamente para massacrar o povo dominado. De modo que sustentar esse pessoal não era nada agradável, mas tinham que pagar, porque se não pagasse, o exército vinha em cima. Cobrador de imposto, então, era descartado. Ninguém queria na sua frente. E conviver com esse tipo de gente era o mesmo que ser mal, tão mal quanto eles. Não queriam. Por isso que Jesus foi muito criticado por almoçar com os publicanos, por convidar um publicano para ser um seguidor dele, um apóstolo. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas, ele não ligava para isso. Ele viu a qualidade de Mateus e convidou. O Evangelho de Marcos fala da mesma passagem da vocação de Mateus, aquela que ele fala: vem e segue-me. E ele largou a banca lá de cobrança de imposto e passou a seguir. Diz assim, não é? Marcos fala dessa mesma realidade, mas chama Mateus de Levi. Levi, filho de Alfeu. E Lucas vai dizer a mesma passagem, também dando o nome a esse discípulo de Levi. Mas não fala que é filho de Alfeu. Só fala que é Levi. Mas nós sabemos que é a mesma pessoa, porque o contexto, o texto todo fala de uma só realidade. Todos os três evangelhos, de Mateus, Lucas e Marcos, falam que Jesus chamou este homem, que era cobrador de impostos, era publicano, e que depois, como forma de agradecimento, esse discípulo ofereceu um banquete para Jesus, e nesse banquete se encontravam vários outros cobradores de imposto. Todos os três falam isso. Por isso nós sabemos que é a mesma passagem. E provavelmente o nome dele devia ser Mateus Levi, ou Levi Mateus, ou sei lá. Podia ser isso, como nós temos o Marcos, que o nome dele era João Marcos. O nome das pessoas naquele tempo, ou ele era assim composto, ou ele era só de um nome e não tinha sobrenome. Não havia sobrenome. Havia, para distinguir